A obsessão alemã pela perfeição artesanal cegou-os à superioridade do colosso industrial conectado. Kummersdorf revelou a verdade brutalmente inconveniente. O inferior Sherman superava o Panther em durabilidade e operação. O golpe de misericórdia era invisível. Rádio SCR 508 FM em cada Sherman, tecendo a rede de combate, e a abundância logística de um GMC CCKW em Stalingrado, selando a matemática da derrota. Esse paradoxo material inegável, revelado em Kummersdorf em 1943, gerou silêncio perturbador. A obsessão pela perfeição artesanal alemã colidia frontalmente com a robustez e a produção em massa do War Daddy 2. Relatórios internos tentaram distorcer dados, mas a matemática da derrota já se desenhava. A cegueira ideológica impedia-os de compreender que a superioridade americana não residia apenas na plataforma, mas num colosso conectado. A cegueira ideológica do comando alemão era absoluta. Incapazes de conceber superioridade não visível, blindagem, canhões, atribuíam a coordenação em tempo real das unidades americanas a um treinamento sobrenatural ou sorte inexplicável. General Guderian, em 1944, registrava frustração com a velocidade de reação americana, sem jamais identificar a lacuna tecnológica subjacente. A Wehrmacht, obcecada pela perfeição artesanal de cada Panther, falhou em ver a interconexão como a verdadeira arma. A incompreensão fatal de que o colosso industrial americano produzia não só tanques, mas também abundância logística, GMC CCKW em Stalingrado, selaria seu destino. Sua derrota era inevitável. A incompreensão fatal da Wehrmacht estendia-se ao elemento mais insidioso do colosso industrial americano, o rádio SCR 508 FM. Este herói silencioso, presente em cada War Daddy 2, tecia a rede de combate. Permitia uma coordenação em tempo real e consciência situacional que a doutrina alemã, com seus rádios AM limitados, jamais concebeu. Era o golpe de misericórdia invisível, transformando cada Sherman num node de um organismo tático superior, indecifrável à cegueira alemã. Essa colisão frontal de mundos era a verdadeira matemática da derrota. Para o Oberkommando der Wehrmacht, a ideia de que o colosso industrial pudesse descartar milhões de galões de combustível ou queimar açúcar excedente era uma heresia logística, uma afronta à sua doutrina de perfeição artesanal e escassez calculada. A abundância americana, simbolizada pelo GMC CCKW em Stalingrado, era uma cegueira ideológica que impedia a compreensão da superioridade da produção em massa em outra dimensão. A doutrina alemã, forjada na perfeição artesanal e em assaltos rápidos com recursos limitados, estava fatalmente fadada à colisão com o colosso industrial conectado americano. A cegueira ideológica do Oberkommando der Wehrmacht impedia-os de assimilar que a interconexão e a produção em massa anulariam qualquer superioridade tática individual. General Halder, em 1942, subestimou a capacidade aliada, sem prever que a matemática da derrota seria imposta pela superioridade avassaladora de sistemas logísticos e de comunicação, onde cada War Daddy 2 era um node de um organismo tático. A doutrina da Blitzkrieg, pilar da superioridade inicial da Wehrmacht, revelava suas rachaduras estruturais intrínsecas. Em 1943, tornava-se a matemática da derrota. Concebida para assaltos rápidos, exigia coordenação tática e uso eficaz do Schwerpunkt. Sua comunicação, com rádios Fuge-5 de alcance limitado e sinais visuais, era obsoleta e falha. A ausência de rede ubíqua significava que, após a ruptura inicial, formações alemãs desintegravam-se. Em contraste, a superioridade americana residia na interconexão, transformando cada War Daddy 2 em nó de um organismo tático. O fracasso não era de coragem, mas de infraestrutura tecnológica e doutrinária que não escalava a magnitude do colosso conectado, uma cegueira ideológica que impedia a compreensão da verdadeira arma do inimigo. A cegueira tecnológica alemã era uma sentença de morte operacional. Em 1943,
relatórios da Wehrmacht mostravam a frustração dos comandantes pela falta de coesão tática. O Fu-G5, com alcance pífio e vulnerável, isolava unidades, impedindo reações em tempo real a manobras. Em contraste, o colosso industrial americano produzia o Sherman com rádio SCR-508 FM, falava com amigos e entregava abundância logística, desafiando a Alemanha. Um GMC CCKW em Stalingrado, provando abundância onde havia escassez, manifestava a superioridade da interconexão tática americana. A Wehrmacht, obcecada por panzers perfeitos, ignorava que a superioridade estava na rede de combate ubíqua e na coordenação em tempo real, desmantelando sua doutrina. A matemática da derrota era implacável. A interconexão americana criava nós vitais, a fragmentação alemã, o colapso estratégico. Alemães desprezavam o Sherman, War Daddy II, eficaz pela quantidade, não design. Kummersdorf revelou robustez e simplicidade do Sherman, superior ao Panther em durabilidade e reparo. O golpe invisível, o rádio SCR-508 FM, criou a primeira rede de combate mundial com coordenação em tempo real, única. Frente Oriental, 1944. Frustração alemã nítida. Hans von Luck via unidades como elefantes isolados, surdos e cegos, enquanto a tática americana operava como organismo único via éter à frente. A cegueira ideológica impedia a Wehrmacht de ver a interconexão como pilar da matemática da derrota. A ironia: a Alemanha lutava por tanques enquanto um GMC CCKW, símbolo da produção dos Ifast-Uxea, em Stalingrado, mostrava abundância onde havia escassez. A colisão entre a doutrina da escassez e o colosso industrial dos Exeas era inevitável. A Wehrmacht, obcecada pela perfeição de seus panzers, ignorava a matemática da desconexão. Em meados de 1944, relatórios aliados da Normandia quantificaram perdas desproporcionais para unidades alemãs em áreas de alta densidade de rádios americanos. A incapacidade de coordenar fogo de apoio, reportar flancos expostos ou solicitar reforços resultava em aniquilação tática. Coronéis alemães testemunhavam a frustração ao verem Shermans inferiores manobrarem como uma falange coesa. O rádio SCR-508 FM onipresente tecia uma rede que anulava a superioridade individual do Panther isolado. Cada encontro era uma colisão com a realidade, um débito pago em sangue e aço pela cegueira ideológica. A ironia era profunda. Enquanto a Alemanha sonhava com o Panther perfeito, o colosso industrial americano entregava um sistema onde a comunicação transformava a quantidade em superioridade qualitativa. A cegueira ideológica alemã foi brutalmente testada em campos prisioneiros. Soldados da Wehrmacht, capturados na Tunísia e Normandia, testemunharam um choque logístico profundo. Relatos descrevem GMC CCKW descarregando suprimentos que excediam o que uma divisão alemã consumiria em um mês e descartando rações e equipes. Um sargento alemão, em 1943, expressou perplexidade. Eles jogam fora mais comida do que temos em nossas mesas por uma semana. Como podemos lutar contra um inimigo que não compreende a escassez? Essa abundância, percebida como desperdício, era a manifestação mais visceral e humilhante do colosso industrial, a prova de uma superioridade inatingível. A matemática da derrota se tornava visível em montanhas de suprimentos, não em blindagem. O GMC CCKW, símbolo de produção em massa avassaladora, entregava a verdade. A guerra não era sobre perfeição artesanal, mas sobre uma logística de excesso que desmantelava a doutrina de escassez. No Oberkommando, a arrogância da perfeição artesanal persistia, ignorando evidências. A doutrina alemã focava obsessivamente na superioridade qualitativa de suas armas, incapaz de assimilar a revolução sistêmica do colosso industrial americano. Jodl, em 1944, desprezava a quantidade bruta aliada, sem reconhecer que era orquestrada por uma rede de combate ubíqua e alimentada por uma logística de excesso sem precedentes. A crise não era tática,
era uma colisão frontal devastadora entre uma mentalidade obsoleta, forjada na escassez e no artesanato, e a nova realidade da guerra industrial. A derrota não se resumia a tanques ou aviões, era a incapacidade ideológica de compreender a interconexão e a abundância como as verdadeiras armas decisivas, um golpe de misericórdia que selava o destino do Reich. A obsessão alemã pela perfeição artesanal de seus panzers, na engenharia, blindagem e canhões de precisão, cegou-os para a verdadeira arma americana, não a bravura individual, mas a esmagadora superioridade de um sistema de combate interconectado, cada tanque um nó vital de uma vasta rede. Relatórios de Kummersdorf detalhavam a robustez, simplicidade e facilidade de manutenção do Sherman, War Daddy II, revelando uma verdade inconveniente. A falha alemã, contudo, residia em não decifrar o elemento invisível que amplificava exponencialmente essa plataforma. O rádio SCR-508 FM, esse golpe de misericórdia, transformou o War Daddy II de mero veículo blindado em um componente orgânico de uma rede de combate sem precedentes, um sistema nervoso tático que permitia coordenação em tempo real. Essa revolução invisível, a Wehrmacht, presa à doutrina de excelência individual, jamais compreendeu em sua totalidade. Em fevereiro de 1943, na Batalha do Passo Casarim, Tunísia, panzers alemães, exemplares da engenharia germânica, moviam-se com a precisão tática da Blitzkrieg. Contudo, a coordenação era um exercício precário de improvisação e sinais visuais. O rádio Fuge-5 AM impunha limitações tecnológicas. Era suscetível à estática e ruído do campo de batalha. Artilharia, metralhadoras, motores, possuía alcance pífio e poucas frequências. A comunicação degradava-se a cada explosão, transformando vozes em estática ininteligível, isolando comandantes e formações coesas em elefantes isolados, surdos e cegos, como lamentaria Hans von Luck em 1944. Essa falha sistêmica impedia reagir a ameaças inesperadas, concentrar fogo ou coordenar manobras complexas em tempo real. A matemática da desconexão era implacável. A ausência de uma rede ubíqua significava que, após a ruptura do contato visual ou perda de um líder, as formações alemãs desintegravam-se em combate prolongado, perdendo coesão e a capacidade de aplicar sua doutrina de choque e movimento. Em contraste brutal, o colosso industrial americano já implementara uma solução que parecia ficção científica para engenheiros alemães. O rádio SCR-508 FM, um sistema de frequência modulada, era o herói silencioso que tecia a primeira rede de combate do mundo. Enquanto o Fuge-5 alemão operava com 10 watts, o SCR-508 entregava 25 watts de potência, garantindo alcance superior e penetração de sinal incomparável em terrenos complexos, florestas densas e sob fogo pesado. A modulação FM eliminava a maior parte da interferência estática e ruído dos rádios AM, proporcionando clareza de voz cristalina, mesmo nas condições mais caóticas. Além disso, a capacidade de operar em múltiplas frequências controladas por cristal garantia segurança significativamente maior contra a escuta inimiga e flexibilidade tática para mudar de canal em tempo real, evitando saturação. Este sistema permitia aos comandantes manter consciência situacional contínua, uma vantagem inestimável em combate dinâmico. A superioridade era sistêmica e doutrinária, não apenas técnica. A doutrina americana, impulsionada pela produção em massa e pela filosofia de boa o suficiente, assegurava que cada Sherman, War Daddy II, fosse equipado com um rádio SCR-508 FM. Assim, todos os tanques em uma formação podiam se comunicar em tempo real, criando um cérebro coletivo no campo de batalha. O Sherman, desprezado pela Wehrmacht por sua blindagem e canhão inferiores, Verspanther Tiger, transformava-se, via SCR-508, em um nó de um organismo tático superior. A coordenação em tempo real permitia manobras dinâmicas e complexas, flanqueamentos, emboscadas, concentração de fogo precisa e resposta rápida a ameaças, algo irreplicável pelos alemães. Coronéis alemães, frustrados,
viam Shermans inferiores manobrarem coesos, atribuindo a treinamento sobrenatural ou sorte, jamais identificando a lacuna tecnológica e doutrinária subjacente. A confiança na comunicação permitia aos comandantes americanos delegar mais, com ordens recebidas e executadas com clareza. A escala dessa revolução invisível era incompreensível para a mentalidade alemã, forjada na escassez e na perfeição artesanal, que priorizava a qualidade individual sobre a quantidade massificada. Enquanto a Alemanha lutava para equipar seus panzers mais avançados com rádios eficazes, muitas vezes apenas o comandante do pelotão transmitia, os demais só recebiam. O colosso industrial americano produzia dezenas de milhares de SCR-508. Essa produção em massa garantiu sua onipresença não apenas nos tanques, mas em veículos de reconhecimento, artilharia e infantaria, criando uma teia de comunicação ininterrupta no campo de batalha. Essa abundância não se limitava aos rádios. Estendia-se a cada aspecto da máquina de guerra americana, de munições e combustível, a peças de reposição e transporte. A capacidade de produzir e distribuir esses sistemas em massa era um testemunho da logística de excesso que a Wehrmacht, acostumada à parcimônia e gestão meticulosa de recursos escassos, não conseguia conceber. A ironia. A Alemanha, pioneira em tecnologia de rádio e berço de inovações como o rádio de cristal, estava irremediavelmente para trás, não por falta de engenhosidade científica, mas por falha fundamental em escalar a produção, padronizar componentes e integrar a tecnologia em uma rede de combate ubíqua e robusta. A cegueira ideológica do Oberkommando da Wehrmacht impedia-os de assimilar que a interconexão e a produção em massa anulariam qualquer superioridade tática individual. A ideia de que o colosso industrial pudesse descartar milhões de galões de combustível ou queimar açúcar excedente para produzir álcool combustível era uma heresia logística, uma afronta à sua doutrina de perfeição artesanal, escassez calculada e uso parcimonioso de recursos. A abundância americana, simbolizada pelo GMC CCKW, um caminhão simples, robusto e facilmente reparável que provava a logística de excesso onde deveria haver escassez, era a manifestação mais visceral e humilhante do poder industrial aliado. Esse caminhão, capaz de transportar 2,5 toneladas de carga em qualquer terreno, produzido em mais de 500.000 unidades, garantia que cada War Daddy 2 estivesse conectado, abastecido e operacional, com peças de reposição. O GMC CCKW era a artéria que alimentava o sistema nervoso do SCR-508 e os músculos do Sherman. A derrota se tornava visível não só em montanhas de suprimentos, mas na capacidade de cada Sherman de falar com seus amigos, coordenar movimentos e fogo, transformando quantidade em superioridade qualitativa e a guerra em uma colisão inevitável entre a doutrina da escassez, excelência individual e o colosso conectado, abundante e implacável. A Operação Cobra, deflagrada no verão de 1944, desnudou a cegueira ideológica da Wehrmacht. Confiante em panzers como Tiger e Panther e em unidades de elite, a doutrina alemã falhou em ver a verdadeira arma aliada, uma rede de combate interconectada e resiliente. Na Normandia, a aniquilação alemã veio da capacidade industrial americana de tecer uma teia de comunicação, logística e comando. Cada Sherman, War Daddy 2, tornou-se um nó vital dessa rede. O rádio SCR-508 FM, invisível à interceptação inimiga, transformou o campo de batalha em um sistema nervoso em tempo real, orquestrando a derrota alemã com precisão e velocidade. Em julho de 1944, na Normandia, a Wehrmacht, entrincheirada, confiava em seus Panther e Tiger. Sua doutrina focava na excelência de unidades de choque e defesa estática, priorizando qualidade individual sobre quantidade. Contudo, seu calcanhar de Aquiles foi a deficiência crônica em comunicação. O rádio Fuge-5, AM alemão, tinha alcance limitado. Era suscetível a interferências e facilmente interceptável. Isso isolava formações, tornando a coordenação perigosa e dependente de mensageiros.
Relatórios alemães lamentavam a fragmentação do comando. Sem comunicação confiável, a Blitzkrieg, baseada em velocidade e coordenação, tornava-se obsoleta contra um inimigo conectado. Lançada em 25 de julho, a Operação Cobra demonstrou a superioridade sistêmica americana. Precedida por um tapete de bombas de 4.000 toneladas, as divisões americanas avançaram. Cada Sherman com SCR-508FM mantinha contato constante, permitindo coordenação sobrenatural. O FM eliminava ruído e interferências, garantindo comunicação cristalina entre tanques, infantaria, artilharia e comando. Isso permitiu explorar lacunas, coordenar fogo e chamar apoio aéreo com precisão cirúrgica. O Sherman, antes desprezado, tornou-se um componente vital e interconectado, um node in history's first battlefield network, desorganizando defesas alemãs. Diante dessa avalanche coordenada, a Wehrmacht reagiu com desespero e incompreensão. Oficiais como Oberst Hans von Luck observaram a fluidez americana com perplexidade. Ele notou: pareciam saber onde estávamos, atribuindo a vantagem à inteligência superior ou treinamento de elite. A verdade era, a inteligência superior era o SCR-508FM, fornecendo consciência situacional em tempo real, e o treinamento de elite era a doutrina de combate em rede, com sinergia entre unidades. A aniquilação tática foi brutal. Divisões alemãs foram cercadas e destruídas, incapazes de reagir. Linhas de suprimento foram cortadas, contraofensivas esmagadas, e a moral despencou. O 7º Exército Alemão foi desmantelado, com milhares de prisioneiros e centenas de veículos perdidos, abrindo caminho para o Bolsão de Falaise e selando o destino alemão na Normandia. Essa aniquilação sistêmica não seria possível sem o colosso industrial americano e sua logística de excesso. A velocidade da Operação Cobra exigiu um fluxo ininterrupto de suprimentos em escala inconcebível para a Wehrmacht. O GMC, CCKW, o Deuce and a Half, foi o herói logístico, alimentando o sistema. Mais de 500.000 unidades foram produzidas, garantindo suprimento contínuo. Comboios intermináveis de trucks garantiam o ímpeto da ofensiva. Enquanto panzers paravam por falta de combustível ou peças, o War Daddy 2 avançava, conectado e abastecido por uma logística inesgotável. Era a prova de que a guerra moderna era tanto uma batalha de fábricas e estradas, quanto de tanques e soldados. A Operação Cobra foi uma derrota estratégica para a Wehrmacht, expondo falhas doutrinárias e de recursos. O kill ratio era esmagadoramente favorável aos americanos. A substituição de perdas era ilimitada para os aliados. Para os alemães, cada perda era irrecuperável. A velocidade americana era insuperável pela perfeição artesanal alemã, que priorizava a qualidade individual sobre resiliência e reposição em massa. Marechal Model admitiu a superioridade material e a coordenação do inimigo. A ironia: a Alemanha, inventora da Blitzkrieg, foi destruída por uma versão aprimorada e massificada dela, impulsionada por comunicação e indústria americanas. A colisão entre a doutrina alemã, escassez, excelência individual, defesa estática, e o colosso americano, conectado abundante e ofensivo, culminou na aniquilação na Normandia. A lição era clara: a conexão vence a plataforma individual, e a fábrica, com sua capacidade de produção em massa e logística decisiva, vence o campo de batalha, redefinindo para sempre os parâmetros da guerra moderna. Apesar da aniquilação na Normandia e do subsequente desespero nas Ardenas, a Wehrmacht, obstinada em sua doutrina de excelência individual e na crença da Blitzkrieg, persistia em não compreender a verdadeira arma americana: a superioridade de uma rede de combate interconectada e uma logística de abundância sem precedentes. Os diários de oficiais alemães nas Ardenas, 10.944, confirmariam o colapso operacional em Stavelot e no Bulge, uma consequência direta da cegueira ideológica diante da força aliada. O rádio SCR-508FM e a onipresença logística do colosso industrial, simbolizada pelo caminhão GMC CCKW, representavam os golpes de misericórdia
que a mentalidade da perfeição artesanal jamais absorveria. Em dezembro de 1944, nas Ardenas, a ofensiva surpresa alemã, a Wacht am Rhein, buscava repetir o sucesso da Blitzkrieg de 1940, cortando as linhas aliadas e capturando Antuérpia. Contudo, a doutrina de choque e movimento dependia de comunicação fluida, algo que o rádio Fuge-5 AM alemão não oferecia. Relatórios da primeira SS Panzer Division em Stavelot descrevem um caos comunicacional. Obersturmbannführer Joachim Peiper, líder do Kampfgruppe Peiper, lamentou em seu diário a incapacidade de coordenar o avanço das colunas devido à estática incessante e ao alcance pífio de seus rádios. Explosões transformavam frequências em ruído ininteligível, isolando unidades. Sem uma rede coesa, a velocidade da ofensiva virava vulnerabilidade, expondo flancos e criando armadilhas mortais. Do lado americano, o rádio SCR 508 FM, em cada Sherman e veículo de comando, tecia uma rede de comunicação resiliente e clara. Em Stavelot, quando as unidades de Peiper tentaram flanquear as defesas americanas, a coordenação em tempo real pelo FM permitiu que pequenas unidades de infantaria e tanques se reagrupassem, chamassem apoio de artilharia e direcionassem ataques aéreos com uma precisão que parecia sobrenatural para os alemães. O general Hasso von Manteuffel frustrou-se. O inimigo parecia sempre saber onde estávamos, atribuindo a uma inteligência superior. Essa inteligência era a rede de combate, transformando cada tanque em sensor e atuador, adaptando-se a cada movimento alemão, com velocidade e coesão inatingíveis para a Wehrmacht fragmentada. A falha na comunicação era sintoma de uma falha logística mais profunda. A Blitzkrieg alemã nas Ardenas dependia da captura de depósitos de combustível aliados, revelando escassez crônica. Diários de motoristas de Panzer em dezembro de 1944 mostram Panzer, Steiger e Panther parados por falta de combustível, abandonados ou capturados. A perfeição artesanal desses veículos era inútil sem logística. Enquanto a Alemanha lutava para manter poucos tanques, o colosso industrial americano, com sua filosofia de excesso, garantia Shermans abastecidos com peças e combustível contínuo via comboios de GMC CCKW. Esses Deuce and a Half, produzidos em massa, eram a manifestação da abundância que a Wehrmacht jamais igualaria. A cegueira ideológica do Oberkommando impedia a assimilação da superioridade logística e de comunicação americana. Eles viam a guerra como duelos táticos, onde a qualidade individual alemã deveria prevalecer. No entanto, as Ardenas provaram que a guerra moderna era uma colisão entre perfeição artesanal e matemática da produção. A capacidade americana de equipar unidades com rádios FM, manter suprimentos e integrar tudo em uma rede coesa anulou a superioridade tática individual alemã. O desespero de Peiper e Manteuffel era o reconhecimento de que lutavam contra um inimigo em uma dimensão de conectividade e abundância que desafiava sua compreensão militar. A Alemanha, obcecada em construir poucos tigres perfeitos, foi devorada por um enxame de war daddies conectados, alimentados por um colosso industrial implacável. A obsessão alemã pela perfeição artesanal de panzers complexos, difíceis de fabricar e manter, contrastava com a filosofia americana de produção em massa de equipamentos robustos, simples de operar e reparar. Essa dicotomia era evidente no GMC CCKW, o icônico Deuce and a Half, espinha dorsal logística aliada. Enquanto a Wehrmacht dependia de veículos capturados e 2,7 milhões de cavalos para transporte em 1944, uma regressão tecnológica que desafiava a Blitzkrieg, o colosso industrial americano produzia o GMC CCKW em escala incompreensível. Mais de 500 mil unidades foram fabricadas, cada uma transportando 2,5 toneladas em qualquer terreno, da Normandia às estradas lamacentas das Ardenas. A abundância logística era heresia para a mentalidade alemã, forjada na escassez e gestão parcimoniosa de recursos. Para a Wehrmacht, cada gota de combustível e peça de reposição era um item precioso, meticulosamente contabilizado.
A ideia de que o inimigo operasse com um excesso colossal, descartando milhões de galões de combustível ou queimando açúcar para álcool, documentado em relatórios alemães sobre operações aliadas na França, era uma afronta à sua doutrina de guerra. Era a manifestação de um poder industrial que desafiava a realidade alemã, onde a falta de combustível frequentemente paralisava divisões de panzers, transformando tigres e panthers em monumentos inertes à perfeição inútil. O GMC CCKW não era apenas um caminhão. Era o símbolo tangível da matemática da produção americana, o herói silencioso que garantia a onipresença do rádio SCR 508 FM e a operacionalidade do Sherman War Daddy II. Era a artéria que alimentava o sistema nervoso tático, entregando munição, combustível, peças e suprimentos vitais a cada nó da rede de combate. Em dezembro de 1944, nas Ardenas, enquanto as unidades de Piper sofriam paralisia logística, o GMC CCKW mantinha as linhas de suprimento aliadas fluidas, garantindo resposta americana rápida e contundente. O choque psicológico dessa abundância era contundente para prisioneiros de guerra alemães. Testemunhos de POWs revelam perplexidade diante da vasta quantidade de suprimentos americanos, a qualidade da ração K, a disponibilidade de cigarros e até Coca-Cola. Para soldados que viviam de rações mínimas e enfrentavam a ameaça da fome e escassez, a opulência americana parecia vir de outro planeta. O general Alfred Jodl, em interrogatórios pós-guerra, admitiria que a capacidade industrial e logística dos Estados Unidos era um fator que subestimamos catastroficamente, reconhecendo que a guerra se tornou uma colisão frontal entre duas filosofias de produção irreconciliáveis. A ironia era clara. A Alemanha, que revolucionou a guerra com a Blitzkrieg, velocidade e coordenação, foi paralisada por sua incapacidade logística. Seu sistema de transporte, dependente de ferrovias vulneráveis e tração animal, não acompanhava o ritmo da guerra moderna. Em contraste, o GMC CCKW, um veículo simples e confiável, transformou a logística em arma estratégica, permitindo que o colosso industrial americano projetasse seu poder em escala sem precedentes. A imagem do GMC CCKW, robusto e inesgotável, simbolicamente parado no coração de Stalingrado, entregando suprimentos onde a Wehrmacht encontrou apenas o vazio da escassez e o frio da derrota, encapsulava a verdade brutal. A matemática da abundância venceu a perfeição artesanal. A fábrica, com sua capacidade de produção em massa e logística implacável, venceu o campo de batalha. A verdadeira extensão da cegueira ideológica alemã revelou-se nos campos de prisioneiros, onde a abundância americana era uma avalanche de bens de consumo que desmantelava a mentalidade de guerra do Reich. O confronto com o muro de Coca-Cola era um golpe tão contundente quanto qualquer bombardeio. Relatos de prisioneiros são unânimes. A visão de pilhas de caixas de Coca-Cola, cigarros e chocolate em quantidades que desafiavam a lógica de guerra causava choque cultural e ideológico. Um sargento da 116 Panzer Division testemunhou: "Eles tinham mais refrigerante do que nós tínhamos água potável. Como podíamos lutar contra um país que podia se dar ao luxo de desperdiçar tanto?" Essa verdade brutalmente inconveniente corroía a moral. A Coca-Cola para os EZUA não era luxo, mas componente estratégico da moral das tropas, extensão da matemática da produção. Em 1943, Eisenhower decretou que cada soldado americano deveria ter acesso a Coca-Cola a 5 centavos. Para cumprir, 10 fábricas de engarrafamento foram despachadas para o exterior, distribuídas por GMC CCKW. Essa capacidade de projetar abundância de bens de consumo, mesmo em combate, era a prova mais palpável da superioridade industrial e logística. Essa cegueira ideológica impedia os alemães de ver a Coca-Cola como símbolo da capacidade produtiva. Enquanto a doutrina alemã focava na perfeição artesanal de um Tiger, os Emil Ara produziam milhares de Shermans, rádios e milhões de garrafas de Coca-Cola, cada uma um golpe contra a moral inimiga. O muro de Coca-Cola era a manifestação mais doce e amarga da matemática da derrota para a Wehrmacht.
A consequência imediata dessa revelação era o colapso da narrativa alemã de guerra total. Diários de oficiais refletem a desilusão. Eles nos superam em tudo. Como vencer quando eles têm tudo e nós nada? Essa percepção de desequilíbrio total minava a vontade de lutar. O muro de Coca-Cola era estratégico na guerra psicológica, testemunho da esmagadora superioridade. Cada gole de refrigerante, cada cigarro americano corroía a mentalidade alemã. A imagem do GMC-CCKW, robusto e inesgotável, entregando Coca-Cola em campos de prisioneiros, encapsulava a verdade brutal. A matemática da abundância venceu a perfeição artesanal. A fábrica, com produção em massa e logística incansável, venceu o campo de batalha, não só com tanques, mas com a simples realidade de um refrigerante. Nos interrogatórios pós-guerra, o general Alfred Jodl, defensor da perfeição artesanal, confrontou a verdade. A superioridade material e logística dos aliados, orquestrada pela rede do SCR-508-FM, foi decisiva. A guerra, para ele, tornou-se uma colisão entre a doutrina da escassez e o colosso industrial, selando a matemática da derrota. A arrogância inicial da Wehrmacht cedeu à resignação diante de um inimigo de abundância e interconexão. Essa cegueira ideológica se chocou com a realidade da produção. Entre 1942 e 1945, o colosso industrial americano despejou 49 mil tanques Sherman, 250 mil rádios, SCR-508-FM e 800 mil caminhões GMC-CCKW. Para a Wehrmacht, que lutava com a escassez, essa escala era incompreensível. A proporção de 4,1 em capacidade industrial não era só quantidade. Era a matemática da derrota em ação, transformando cada unidade aliada em um nó de uma rede de combate inabalável. A aniquilação em Stavelot e na Normandia forçou uma reavaliação brutal. A OTAN viu que a perfeição artesanal sucumbiu ao colosso industrial. A lição era clara. A conexão vence a plataforma. A abundância logística, simbolizada por um caminhão GMC-CCKW em Stalingrado, onde a escassez era a regra, redefiniu a estratégia. A coordenação em tempo real, impulsionada pelo SCR-508-FM, tornou-se o pilar da nova guerra, tecendo a rede da derrota e a comunicação tática moderna. A Wehrmacht, doutrinada na escassez, jamais previu a colisão com a abundância logística americana. Nos campos de prisioneiros, a confrontação diária com rações K, cigarros e Coca-Cola, entregues por GMC-CCKW, desmantelou a crença alemã na guerra total. Essa superioridade material, incompreensível para o Reich, corroía a moral e a ideologia de escassez, revelando a matemática da derrota. A Segunda Guerra Mundial foi uma colisão de sistemas. A Wehrmacht, consumida pela perfeição artesanal, sucumbiu à esmagadora matemática da abundância. A logística, simbolizada pelo GMC-CCKW, era a verdadeira estratégia. A interconexão, impulsionada pelo colosso industrial, transformou a fábrica no campo de batalha decisivo, selando a cegueira ideológica alemã.